Hoje eu vou conversar com o Harleno, um designer que está nessa busca por viver da profissão de maneira rentável, assim como todos nós. Vou chamar aqui o Harleno. Pô, e aí, beleza? Tudo bom, cara? Ó, não foi combinado não a camisa, viu? Queria deixar Ah, isso claro já, ó, pro pessoal que de- tá assistindo. com certeza. É o dress code do design, né, cara? Tá todo mundo de preto e é isso aí, tá tudo certo. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, cara, graças a Deus, tudo tranquilo, tudo, Legal. tudo certo. Trouxe aí a tua sabatina de perguntas para fazer para mim? Cara, é aquela, né? A vontade era ir pra Porto Alegre e ficar uma semana aí enchendo o saco de vocês, mas eu vou tentar Sim, aqui, né, na medida do possível. Eu que tô começando, né? De sim. certa forma, nesse esse novo trajeto que eu vou explicar aí mais adiante aí. Mas acho que trouxe algumas perguntas pertinentes que podem me ajudar aqui. Legal, cara, coisa boa. Então, para a galera já te conhecendo, conta um pouquinho da tua história, qual é o teu foco de atuação, o teu nicho em que tu atua e da tua formação, se tu quiser comentar um pouco também, só para a Sim, sim, gente entender aqui. sim, tranquilo. Bom, sou natural de São Paulo, criado no Paraná, né, na cidade de Paranavaí, e tô de volta em São Uhum, Paulo, né? Voltei para São Paulo há uns 5 anos. legal. Né, eu sou formado em artes visuais, né, que foi onde eu expandi minha cabeça aí para. Eu queria design antes, né? Só que como eu morava nessa época eu morava em Maringá e eu não tinha acesso a uma formação de designer, né? Uhum. Então o que eu tinha em mãos era essa faculdade de artes visuais. Tá me escutando bem? Tô tudo bem, só baixinho um pouquinho aqui. Tá. Era essa faculdade de artes visuais que dentro da grade dela tinha um pouco de design gráfico ali, né? Eu Uhum, falei, cara, é tudo ou nada, né? É isso que eu tenho, então vamos lá, né? Durante esse tempo aí, beleza, entrei na faculdade e tal. Durante a faculdade, cara, eu e uns amigos, nós montamos uma empresa de mídia indoor. Tá? A gente conseguiu uma concessão da Caixa Econômica e a gente vendia espaço publicitário dentro das lotéricas. A gente instalava uhum, TVs lá e gerava e captava ali, né, prospectava sim, clientes e tal, e gerava propaganda, criava um anúncio para esses clientes, né? E uhum, foi aí que eu comecei a explorar mais o meu design, né? sim. Que era eu que fazia tanto a parte audiovisual quanto a parte gráfica digital também, né? Tudo que envolvia a criação era eu que fazia. Sim, essa foi a tua entrada, digamos assim, no universo do design. Sim, pode ser que sim. Antes eu já fazia uma coisinha ou outra ali, mas de uma forma bem despretensiosa, assim, sabe? E sem Sim. noção, noção zero, assim. Uhum. De, Que ano que foi hum, isso, Harleno? cara, entre 2013 e 2015, Uhum. né, por aí. Legal, cara. Aí E hoje, como é depois, que tá a tua atuação hoje no design? cara, depois disso aí, eu fui pro audiovisual e fiquei uns bons anos, certo? Uhum. E sempre havia recorrência do design para mim. Só que eu era um designer meio ingrato, né? Porque eu não queria atender essa demanda, as circunstâncias eram essas, né? E eu Uhum. não estava olhando para isso com atenção e estava insistindo no audiovisual, né? Depois, cara, mas isso foi rolando uma gradação, né? Uma transição. E depois da Sim. pandemia, cara, quando veio essa pandemia, né? Logo no início, a gente teve, eu e meu sócio, a gente teve um mês, o primeiro mês de receita zero no audiovisual, e foi aí que eu girei meu foco total pro design gráfico, que era Uhum. onde havia uma recorrência, né? Havia uma demanda, e foi isso, cara. Foquei total no design gráfico. E isso foi por volta de outubro do ano passado, né? Enfim, Uhum. teve o início da pandemia, então rolou aquela transição, eu fui buscar entender as coisas, eu fui buscar nichar. Aí, falando do nicho, né? Nicho de Sim. marcas. Aí eu quis Uhum. nichar para marcas, eu quis atender isso. Essa é a visão que eu tinha e a facilidade, pode-se dizer, né?
dentro do mundo do design gráfico aí. Sim, Então, eu nichei para isso e fui buscar me aperfeiçoar, né? Foi aí que eu encontrei o grande Kimurão aí, Kimura que todo mundo sim. conhece, e vocês, cara. Posteriormente eu encontrei vocês. Legal, cara. Que demais. E esse nicho aí que tu comentou, né, de design de marcas, tu Uhum. tem algum subnicho assim que tu tá mirando? Profissionais liberais, empresas de médio porte? Quem tu costuma atender dentro desse trabalho de design de marcas? Profissionais liberais e empresas pequenas e até Uhum. médias, né? Não tenho, eu vejo que tô tateando, né? Tô sentindo, a coisa tá acontecendo, sabe, Moisés? Sim, E graças a Deus tá acontecendo de uma maneira até rápida, né? Pela percepção que eu venho tendo, assim. Mas eu tenho visto que esse é onde eu consigo ser mais útil, sabe? sim. Para esses profissionais. Nesse momento também, né? Olhando para minha capacidade, né? E a forma como eu estou conduzindo as coisas e estou me aperfeiçoando, né? Enfim. Uhum. Que legal, cara. Beleza, acho que tá bem entendido aí um pouco da tua história, né? Começou, digamos assim, trabalhando com mídia, depois foi para o audiovisual, veio a pandemia, viu a oportunidade do design gráfico e está nichando Uhum. com marcas para profissionais liberais e empresas de pequeno e médio porte. Então, acho que Isso. bem legal, já dá para ter uma ideia assim da tua atuação enquanto designer nesse momento. E agora, Uhum. cara, tudo contigo aí. Pode trazer as tuas dúvidas, o que tu quiser saber. Vou procurar responder dentro daquilo que a gente faz aqui, né? Da nossa prática. E se eu não souber, outra hora eu te respondo aí também. Tá tranquilo. Obrigado, tá? Obrigado pela Be- oportunidade. Vou tentar trazer umas questões relevantes aqui, tá? Boa, legal, Então, vamos lá. dentro dessas minhas experiências aí, eu percebi, por quê? Porque houve aquela transição também, né? Eu era aquele designer generalista, né? Comecei design generalista e totalmente operacional. Então, cara, eu não conseguia, assim, foi difícil romper essa barreira, sabe? Porque eu não conseguia, você tinha necessidade, né, do dia a dia, então Sim. você tinha aquela necessidade também da sua base, né, da pirâmide de Maslow, né? A base Uhum. tá fraca, cara. Então você tem que suprir as necessidades básicas ali. E eu não conseguia me desvincular desse processo, sabe? Então foi aquela coisa, né? Fomos pra porrada. Foi doloroso e tal, só Uhum. que a coisa foi acontecendo, sabe? Quando você começa a se posicionar, isso eu acho muito legal, cara, tipo, que eu vejo no design invisível, né? Que é cada coisa que vocês vão apontando ali no passo a passo, né, trazendo essa experiência com a gente. Algumas coisas eu já vivenciei. E, cara, não, é incrível, né? Depende de você, cara, se posicionar, tomar uma atitude, né? Meter a cara ali e a coisa vai acontecer. Caso contrário, não vai. Né? Porque o não ele já É, tá certo ali, cara. Se ficar parado, sim, não vai acontecer mesmo. Né? é bem por aí. Então, dito isso, eu percebi, né, depois evoluindo, eu percebi que o preço fixo, né, que é o preço por job, Uhum. primeiro, primeiro eu entendi, primeiro eu fui definir o que é que o mercado ele estava necessitando nesse nicho de marcas, né? Uhum. Fui tatear isso daí. Essa foi a minha primeira investigação. E depois, aí eu falei assim, pô, tem um produto legal aqui, cara. Aí eu fiz o primeiro projeto, foi gratuito, que foi o meu primeiro portfólio ali, né? Que, Uhum. que inclusive é o que está exposto até hoje, eu não consegui, né, atualizar isso ainda, que de lá para cá eu não parei. Ainda bem, graças a Deus. Coisa boa. Mas, ó, preço fixo, beleza. O preço fixo, ele me deu segurança, né? E ele me deu uma flexibilidade para lidar com a oscilação do mercado, né? Porque às vezes você, né, você faz um movimento que aparece muitos clientes, né, muitos prospectos. E você tem que saber conduzir aquilo ali,
para você não se perder também no meio dessas negociações e também, né, como é que a gente vai fazer daqui para frente, né? E eu fui tateando tudo isso porque era muito novo para mim, né? Então o preço fixo, ele foi, eu me identifico e é o que e é a modalidade que eu pratico aqui hoje, né? Sim. Então, a minha pergunta é o seguinte, né? O que seria uma boa estratégia daqui para frente, visando assim um crescimento de mercado, né? Com relação ao preço, a forma de cobrança, você está falando? Não, com relação à minha capacidade de atendimento. Por exemplo, eu tô iniciando aqui um negócio sozinho. Assim, ó, eu não tô sozinho propriamente dito, né? Tem mais duas pessoas aqui, por isso que até eu carrego o nome de Harleno Estúdio AID. Por quê? Harleno para trazer essa bagagem de toda essa história que eu disse, né? Para as pessoas conciliarem de uma maneira mais rápida. Estúdio, porque eu trabalho com mais duas pessoas, é a Bruna Irber e a Thaís Irber. A Bruna, ela é uma profissional do branding e a Thaís é uma arquiteta. Então, cara, olha o que a gente fez. Só que assim, ó, cada um tem seu CNPJ, sabe? Esse é o modelo de negócio que a gente viu que está funcionando pra gente. E a gente prospecta, independente, e analisa a carência de cada cliente, né? E a gente vai dividindo isso. Aí cada um faz sua gestão, né? E atende. E a gente está conseguindo fazer isso muito bem, né? Agora sim, uma vez crescendo a demanda do design, que é a parte que me toca aqui, né? Você acredita que uma melhor estratégia seria você aumentar essa estrutura aqui de uma forma de freela? Porque até para lidar... Porque, por exemplo, eu vejo como vocês têm uma estrutura fixa, né? Sim. Mas talvez, olhando até para essa oscilação de mercado, e como tem pouco tempo de mercado, eu não tenho essa segurança, né? Eu não tenho né? Seria uma estratégia melhor se eu montar uma equipe remota, né? Assim, independente? Sim. Legal, boa pergunta. Cara, com relação à segurança, né, Helena? Segurança é uma ilusão. Nem nós a gente tem segurança de nada, né? Porque a gente não pode simplesmente obrigar um cliente a fechar um projeto, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Então, a nossa parte é se posicionar em primeiro lugar como um especialista, mostrar aquilo que a gente pode fazer para esse nosso prospect que pode vir a se tornar um cliente, é fazer o diagnóstico, é fazer a consulta, é prescrever aquilo que pode vir a resolver os problemas, né, dele e aquelas oportunidades ali que estão esperando para serem melhoradas e reveladas. Então, isso é um primeiro ponto, assim, né, cara, em relação a essa segurança. A gente entende isso como uma grande ilusão, né? Então, para dar conta disso, a gente estrutura o nosso processo. Então, o nosso processo não só de projeto, mas um processo comercial. Hoje, o nosso processo comercial ainda não nos dá previsibilidade de receita. Ele ainda não nos dá. Eu sei que eu preciso prospectar, eu preciso fazer isso continuamente, porque é uma venda complexa, né? O design é uma venda complexa. Então, a gente não vende software, né? A gente vende uma consultoria cujo resultado pode vir a ser um produto, uma marca, uma embalagem, né? No teu caso, pode vir a ser uma estratégia de marca, pode vir a ser um trabalho de arquitetura comercial, ou pode vir a ser, com a tua identidade, o trabalho de marca, tudo junto, né? Então, essas são as coisas que você comentou, assim, né? Com a Bruna, com seus parceiros, com a outra parceira que eu esqueci o nome, a Carol, você falou, né? A Thaís, isso. Então, cara, o que eu vejo, assim, ó, o que a Valkyria fez, tá? Não tem certo ou errado, eu vou te falar o que a gente fez. A gente hoje tem uma estrutura de 11 pessoas, incluindo eu e o Matheus. 11, né? 11 pessoas, para tocar todos os projetos. Sendo que, na criação propriamente dita, tem 6 pessoas. 6 pessoas. Então, as outras, ou melhor, 7, né? As outras 4 pessoas, não, 5 pessoas estão dentro de marketing e vendas. Então, tipo, 6 pessoas na criação e 5 pessoas cuidando do business,
Cuidando daquilo que é muito importante também, além da criação. Porque a gente entendeu que não bastava a gente ser muito bom na entrega de um projeto, se não tivesse projeto bom entrando. Sacou? Então, estruturamos a nossa área comercial e aí a nossa estratégia é a seguinte: a gente vende até tipo, dizer chega, entendeu? Até dizer, olha, não dá mais. Se não dá mais, o que a gente faz? Cara, a gente diz que não pode ou coloca numa fila de espera. A gente ainda não chegou nesse nível, tá? De ter fila de espera para desenvolver projeto. Por quê? Porque a gente dá um jeito. Né? A gente dá um jeito de entregar por conta de uma rede de parceiros. A Valkyria é como se fosse um organismo, tá? Um organismo, e dentro desse organismo tem 11 pessoas. Se eu preciso agregar uma especialidade que não tem dentro de casa, eu vou pegar essa pessoa e vou agregar ao nosso ecossistema. Então, a gente dilata, a gente expande ou contrai de acordo com a quantidade de projetos que tem no nosso dia a dia, assim, né, na pauta. Por isso que isso nos traz assim um certo controle, né, das despesas e tudo mais. A gente aloca isso ao longo do planejamento do ano e sabe exatamente quanto que a gente precisa faturar para ter o percentual de lucro que a gente imagina ter, né, ou para empatar 0 a 0 ou para ter um cenário mais ou menos. Então a gente faz essas projeções no início do ano. E aí a gente já conta com uma ou outra aquisição de colaborador, né, uma outra pessoa que vai entrar dentro da equipe, mas geralmente a gente lida assim, sabe, para crescer, a gente entende que a gente precisa ou ter outros negócios, né, ou a gente faz outros negócios, ou a gente inventa outros tipos de serviço, ou a gente contrata mais gente, né, para ficar maior, para poder atender mais pessoas, ou, né, nada disso e aumenta o preço. Então, subir o preço é uma outra estratégia também que a gente faz paralelamente a isso. Sim. Então, é esse tipo de abordagem que a gente pode testar, né? Ver se o mercado está disposto a pagar o preço que a gente está praticando, se enxerga o valor do nosso trabalho, se o nosso valor é condizente com esse preço que a gente está elevando. Então, é assim que a gente faz, né? Essa é a nossa estratégia de crescimento, né? É olhar para outras frentes, é pensar em fazer produtos próprios, é pensar em outras coisas que talvez por 7 anos a gente não conseguiu pensar, porque a gente precisava fazer a máquina girar, entendeu? Ao longo dos 7, a gente tentou fazer muita coisa no início da empresa, aquela coisa de, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, de ter muitas ideias, mas na prática isso não conseguiu dar tração, sabe? Não deu tração. A gente teve, lá no início da empresa, um braço educacional. A gente já dava curso lá em 2013, entendeu? Tipo, o Design Invisível é uma iniciativa que não nasceu antiga esse ano. É uma coisa lá de trás, sabe? Que agora a gente consolidou e mudou o tema, né? Mudou o tema, vamos fazer digital e tudo mais. Porque antes era tudo presencial. E esse tipo de negócio está sendo possível agora porque a gente já criou uma base de pessoas que entendem o nosso processo, sabe? Pessoas que já assimilaram como a Valkyria faz as coisas, já assimilaram o 2PCA, já faz parte do mindset criativo delas, né? Ter processo, profundidade, consistência, adequação. Então isso é muito importante, né? De se estruturar para daí pensar nos próximos passos. O próximo passo, o que seria? Trazer mais pessoas, né? Não muitas pessoas, mas trazer mais pessoas que possam dar conta, fazer com que quem já está na empresa assuma novas responsabilidades, né? Então, o crescimento, ele vem também pelas responsabilidades. O crescimento das pessoas que já fazem parte da nossa equipe, de assumirem novas frentes ou assumirem novas tarefas, para poder, talvez, liberar eu, o Matheus, ou uma outra pessoa mais experiente para pensar em novas coisas, que vão fortalecer esse nosso crescimento, esse nosso segundo momento, sabe, de empresa. Sim. Então, a gente entende que esses 7 primeiros anos foram para consolidar a consultoria. Então, a gente fez tudo que foi possível para consolidar o nosso serviço de design, para entender como que a gente vende, para chegar em grandes clientes, para definir processo comercial, para definir processo de desenvolvimento de projeto e também para encontrar pessoas que, quando a capacidade... né? Exato. E para encontrar pessoas certas, assim, do tipo...
precisamos fazer uma pesquisa. Quem a gente chama? Ah, tem uma pessoa já específica para isso, né? Ah, a gente precisa de um arte finalista aqui, porque está com muita demanda, tem que finalizar um monte de coisa aqui. Ah, já tem os arte finalistas aqui no radar, entendeu? Então, quando precisa de alguém, a gente agrega essas pessoas ao nosso time. Então, pensando no teu momento, é um momento que é uma história recente, né? Se a gente for olhar comparado com a nossa, que vem lá de 2012, 2013, vocês estão operando assim com design, com arquitetura, com branding, desde 2020, digamos assim, né? Então, eu faria esse momento assim, eu faria esse teste de consolidar melhor essa estrutura, de repente trazer uma pessoa ou duas que possam auxiliar vocês nesse trabalho, e se não for isso, né, trazer pessoas para o projeto, sabe? Freelancers mesmo, para demandas específicas. Aí tu já contabiliza isso lá na tua precificação, né? Já leva em consideração isso. Olha, o freelancer vai me cobrar, sei lá, 2.000 para esse projeto. Beleza, já boto isso na proposta, já está embutido na proposta do cliente, né, na precificação. Então isso, se fechar, que ótimo que fechou, ótimo para ti, ótimo para o freelancer que vai entrar, vocês vão poder trocar, vão poder se conhecer, porque já estabelecer um vínculo assim direto nesse momento é desafiador, assim. A gente trabalhou no início com algumas pessoas como estagiários, assim, né? No início a gente não tinha, mal nos remunerávamos, né? A gente ficou um tempão sem receber nada da empresa, então foi bem desafiador, assim, né? O início para nós lá em 2012, 2013. E aí a gente começou com estagiários, né? Começamos com uma estagiária, depois veio outra, já começamos olhando para o financeiro logo, assim, de cara, administrativo, então isso foi uma coisa que a gente deu importância desde o início da empresa. Tu deve ter visto no molde de precificação isso, né, que a gente fala. Então, esse tipo de coisa a gente olhou, assim, porque com o volume de projetos que a gente tinha, dava conta de fazer com as pessoas que estavam ali, né? Nós começamos com 5 sócios, e os 5 eram designers. Então, todos tinham capacidade de criar, de auxiliar no desenvolvimento dos projetos, sabe? Então, mão não faltava, né? Faltava projeto. E aí a gente viu que era importante ter alguém focado no comercial, né? Daí foi um só, exatamente, de trazer cliente para dentro. Porque não adiantava ter 5 designers bons se a gente não tinha projeto para fazer, entendeu? Então, essa foi a grande girada de chave que a gente teve no nosso negócio, né? É dar importância para coisas que vão além da criação. A criação é importante, muito importante, né? Mas ela ponto, né? É a ponta do iceberg. Tem muita coisa ali embaixo que a gente precisa olhar, sabe? Então, é nesse sentido que eu aconselho, né, vocês a olharem para ver se realmente, né, não tem como vocês darem conta dessas demandas que surgem de projeto, né, para a empresa de vocês, e, de repente, trazer estagiários nesse primeiro momento ou freelancers que possam auxiliar pontualmente, né? De ter essa coisa do início, meio e fim. Sim, até esse processo também de trazer pessoas novas, ela vai demandar um tempo, né, Moisés? Porque, assim, você precisa de pessoas que estejam alinhadas com vocês, né? Com certeza. E isso, querendo ou não, você vai aparecer, enfim, você precisa desse tempo para conhecer, né? Aí sim, perceber se o alinhamento tá legal, tal, enfim. Até esse ponto que tu tocou é muito legal de falar, né? Porque a gente tem uma pessoa que é uma inteligência associada da empresa, né? Que para a questão de contratação de pessoas. Então, é uma psicóloga com experiência em recrutamento e seleção, e ela tem internalizado o nosso propósito. Ela sabe que o propósito da Valkyria é levar o design para o coração das pessoas e dos negócios. Então, quando ela está entrevistando alguém, ela já começa a olhar para isso, entendeu? Para ver se essa pessoa tem potencial de nos ajudar a remar junto, a levar o barco para esse lugar, né? Que é justamente levar o design para o coração das pessoas, né? Independentemente da forma como a gente estiver fazendo isso. Então, a gente investe em contratação, sabe? A gente faz... a pessoa, para entrar na Valkyria, ela passa no mínimo por 3 entrevistas. Ela conversa com a galera, ela conversa comigo, ela conversa com o Matheus, ela conversa com essa psicóloga. Então, tem um filtro, assim, sabe? Porque colocar uma pessoa dentro da empresa é uma
é uma coisa muito relevante, sabe? É uma coisa muito relevante, assim. A gente dá uma atenção para isso porque é fundamental que essa pessoa esteja alinhada com o propósito de vocês, sabe? Sim, E aí tem que ter clareza desse propósito, tem que saber aonde vocês querem chegar. sim. Até para ter E aí, fluidez, né? exatamente, exatamente. Eu assim, tem uma frase do mercado que eu não gosto muito, né? Mas ela vale algumas vezes, que é tipo, demore para contratar e demita rapidamente, né? Então, quando a Aham. pessoa não está alinhada, que tu percebe que ela não está alinhada, ela não tem que fazer parte da empresa, né? Ela não Sim, tem que sim, tá ali junto contigo. Mas sim, para descobrir se ela está alinhada ou não, leva um tempo, né? E sim, esse tempo é o tempo de contratação, assim, é o tempo de investigar justamente se a pessoa compartilha dos mesmos valores, se ela não precisa compartilhar de todos, né? Mas dos sim, principais, assim, do negócio, sim, e se ela está alinhada com o propósito da organização, porque habilidade, ferramenta, software, isso tudo a gente treina. Isso a sim. pessoa pega. Tem um monte de curso aí disponível para a pessoa evoluir nesse sentido, né? Se for Sim. de software ou qualquer outra coisa assim, com ferramentas. Então, contratar o caráter, né? Contratar a índole, contratar o propósito da pessoa de ser pelo menos próximo ou compartilhar do mesmo propósito. Isso é muito importante, a gente olha para isso com bastante zelo, tá? Tu tá Uhum. falando aí em contratação, em aumentar a equipe, Sim. eu É olharia uma bastante para preocupação isso, muito assim. grande. É, Até exatamente. porque requer inteligência e maturidade por parte da empresa, né? Porque, pô, é justamente, muita gente não leva em consideração, mas o caráter é o que vai ditar ali, que vai fazer esse profissional segurar na tua mão aí e vocês seguirem o caminho assim lado a Juntos. lado, né? Exatamente. Porque caso Exatamente. contrário, se tiver uma divergência de caráter, a coisa não vai É. andar, né? Não vai andar. E vai dar mais trabalho depois para desligar, Vai para fazer todo um processo aí de. ter problema, né? Vai ter É, problema. exatamente. Ah, manda aí, cara, Cara, manda mais umas braba aí. Cara, você falou ali de uma das formas, né, de lidar com o mercado, né, com essa oscilação, com uma alta da demanda, enfim. E aconteceu uma coisa muito boa, né? Mas aí, enfim, eu tive que tomar decisões, né? E pode ser que essas decisões foram acertadas ou não, enfim. Mas o que aconteceu? Houve um boom há uns 2 meses, mais ou menos, que chegaram uns 10 projetos aqui. Coisa boa, velho. O negócio, pá, que foi, Fala. acho que até um dia que eu falei com a Jaque, né, que tava, falei, ó, não consigo, né, fazer muita Sim, coisa agora que a coisa tá louca aqui, cara, trabalhando 3 turnos e daquele jeito, né. sim. Só que assim, ó, então eu comecei a trabalhar com a precificação, aumentei o ticket, né. Uhum. Cada projeto que aparecia aumentava um ticket. E aparecia outro, e aparecia outro. Eu falei, não acredito, cara. Eu olhava pra minha noiva aqui, eu falei, fofinho, olha isso aqui, cara. Não tô, não tô né? E a gente ia aumentando o ticket, aumentando o ticket, aumentando o ticket. E a negociação ia acontecendo. Resumindo, 50% ficaram, né? E eu fiz um paralelo aí. Uma coisa que até me ajudou bastante, cara, no processo, foi de traquear o tempo, né? Me ajudou a focar e me concentrar ainda mais no processo. Lógico que o processo, primeiro de tudo, né? É preciso ter um processo sólido, com clareza. Ó, eu vou começar aqui e vou até aqui na entrega, e vai ser desse jeito, né? Isso é uma coisa fundamental para mim, né? Porque me permite é, visualizar, né, esse caminho. Então eu consigo até uma previsibilidade ali para lidar com a demanda, né? Uhum. Perfeito. Outra coisa foi traquear o tempo, né? Porque às vezes, cara, querendo ou não, você se distrai, né? Você perde o foco e tal. E outra, e quando tá no início ainda, que você é o comercial, é o atendimento, é o designer, né? É É o tudo. urgência, né? O É, urgência. é o urgência. Então a coisa fica mais louca ainda. Então, dito isso, eu trabalhei com esse aumento de ticket. Ok. Foi legal, cara. 50% fechou sem muita resistência.
Excelente conversão. E isso eu quero... Aí vai uma pergunta, que é o seguinte: isso é sinal que o Harley Studio ID está gerando valor para o mercado? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é, os outros 50%, pode ser, eu estou tentando analisar, pode ser que eles não se adequaram ao preço também, tá? Uhum. Mas pode ser, porque o que eu trabalhei, cara? Eu trabalhei com agendamento. Que eu não tinha, que nem todas essas questões que eu trouxe para você anteriormente com contratação, é uma preocupação, mas eu não ia conseguir aplicar isso de um dia para o outro. Sim. Sabe? Porque eu vou precisar desse processo, sim, isso é uma coisa que eu tenho, né, em mente já está certo, né? Que é uma coisa que eu preciso resolver, né? Mas eu não consegui naquele momento ali, né? Que houve esse boom e tal, eu falei, vou trabalhar com agendamento, né? Um ou outro, né? Eu até consegui esticar um pouquinho o tempo, que daí, né, convergia com a necessidade dele e tal, né? Enfim. Só que 50% debandaram, né? Saíram correndo. Então, e aí a segunda pergunta é essa. Essa questão de agendamento, ela pode estar relacionada a essa debanda, essa saída, né? Essa evacuação dos clientes? Ou pode ser porque assim, o cliente, eu vejo que o cliente, ele quer, né, o mercado, né? Ele quer ser atendido rápido. Né? E eu entendo isso, né, é uma coisa que está aí, né? Então, eu entendo que eu tenho que melhorar essa minha capacidade de entrega, essa minha capacidade de produção. Né? Então, talvez tenha sido esse um ponto de eu ter convertido menos, que é a segunda pergunta. Boa. Cara, assim, na minha opinião, te diria que tu não converteu menos, tu converteu bem, tu converteu muito bem. Porque desses 10, fechar 5 é uma conversão excelente. Então, eu não sei se tu fechasse os 10, tu teria condição de dar conta dos 10? Então, por isso eu não teria. A não ser se fosse por esse agendamento. Porque o que aconteceu de lá para cá é que eu tô cada vez mais afinando o meu processo. Eu tô conseguindo diminuir o tempo de produção. Sim. Sabe? Eu tô conseguindo analisar, que nem eu tinha várias questões. Eu falei, eu não sei como é que vai ser, mas vamos nessa. Né? Três turnos. Acorda às 6, dorme meia-noite. Pau. Para comer, 1 hora de treino e, né? Sim. E vamos embora. Só que é o seguinte, eu não sabia como é que ia ser. Hoje eu tenho mais segurança. Por quê? Porque eu consigo até analisar, que nem o traqueamento, ele me trouxe isso também, né? Traqueamento e experiência no processo, né? Que é o seguinte, tem processo que eu consigo conduzir 10 projetos ao mesmo tempo, né? Processo de briefing, um processo, né, de montagem de persona, tal, que é uma coisa mais que você passa uma atividade pro parceiro e esse parceiro ele vai desenvolver essa atividade lá, né? E você vai direcionando, tal, tudo. Só que na hora da criação, na hora que chega ali numa parte técnica, por exemplo, aí você precisa focar no projeto. E não tem como tocar simultâneo aí 10 projetos na fase de criação, né? Tá, perfeito. Se os 10 começarem junto, né, não tem... Sim. Agora, se eles virem acontecendo, se eles virem aparecendo, talvez você consiga uma... Mas enfim, vai chegar uma hora que você chega no limite, cara, não tem jeito. Sim. E aí vai de encontro à tua primeira pergunta, né? Tô gerando valor pro mercado? Olha, o que eu vou te dizer? Para tu gerar valor para o mercado, gerar valor para o teu cliente, né? Tu tem que necessariamente gerar valor para as pessoas, né? Para as pessoas que vão consumir daquele produto ou daquele serviço que o teu cliente está oferecendo. Então, a gente pensa muito quando a gente está criando no cliente do nosso cliente. Sim. O que o público-alvo de quem me contratou deseja, precisa. Né? Então, a gente olha muito para isso, porque a gente sabe que gerando valor para essas pessoas, eu gero evolução para o negócio de quem me contratou.
né? Isso Perfeito. é batata, né? Uhum. Acontece. A gente já mensurou isso muitas vezes, né? Quando eu consigo criar valor para as pessoas que vão usar determinado produto ou serviço, eu gero evolução para o meu cliente. Ele vai vender mais, ele vai ter uma reputação melhor, ele vai, enfim, despertar nas pessoas e também na concorrência o interesse pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. Então isso é muito certo, assim, sabe? Que Uhum. acontece. Agora, se tu está gerando valor para o mercado ao converter 5 propostas de 10 que te procuraram, eu diria que não necessariamente. Uhum. Eu diria que eles te perceberam como alguém que poderia auxiliar eles e fizeram essa escolha. Então, de Uhum. 10 pessoas, 5 te escolheram, cara, é uma excelente conversão. É uma Uhum. excelente conversão. A gente, a gente tem aí, ao longo dos trimestres, assim, nunca chegamos nessa conversão, tá? Porque a Uhum. gente também trabalha com Números mais, maiores, né? talvez números maiores, mais projetos e mais pessoas nos procuram para pedir proposta, né? Então a gente tem um alto índice de proposta e uma conversão ali que varia de 20 a 30%, né, ao longo dos trimestres. Então tá Uhum. abaixo disso. Por isso que eu disse, cara, teu número tá excelente, né? E eles provavelmente te deram esse voto de confiança e aceitaram a tua proposta pela forma como tu te vendeu, né? Pela forma como tu te posicionou, né? Uhum. Provavelmente como um especialista, mostrando aquilo que tu faz e faz bem, que tu ama Uhum. fazer e está fazendo bem, está entregando para outros. Então, tu, claro, gerou valor na venda, mas não Uhum. necessariamente tu No gerou mercado. valor já para o mercado, porque tu Uhum. vai gerar para o mercado o valor a partir do momento que tu entregar o projeto para o cliente e ele implementar. Entendi. Aí Precisa tu, de aí uma tu tá. maturação, né? Exatamente. Aí tu vai estar gerando valor para esse cara, para o cliente dele também. Então, isso é uma coisa, eu diria que no médio e longo prazo, né? Em se Entendi. tratando de identidade visual, assim, que é o teu foco, médio e Uhum. longo prazo, né? A gente que trabalha aqui com produto, cara, às vezes é longo prazo, né? Até o negócio ir para o mercado, até implementar, Uhum. até tem um ciclo de desenvolvimento ainda mais longo, né? Uhum. Então, trabalho de identidade, de marca, é o trabalho que aparece no mercado mais rápido. Então, Uhum. é aquele que tu cria valor mais rápido, muitas vezes, para as pessoas, né? A partir desse trabalho. Entendi. Mas não necessariamente é o maior valor, né? Sim. Porque, às vezes, quando tu está diante de um produto ou de uma embalagem que muda a forma como a pessoa faz alguma coisa, o valor é ainda maior, né? Uhum. Percebido, né? Depois de implementado. Então, Uhum. assim, depende, né? Depende. Eu acredito que tu possa ter te posicionado da maneira correta, vendido da maneira correta, fez uma proposta comercial adequada. Eu acho que nesses aspectos tu foi muito bem e possibilitou essa conversão de 50%, né? Mas eu não diria necessariamente por isso, né, por ter fechado 5 propostas de 10, tu tá gerando Sim. valor necessariamente, né? Acho que esse Sim. valor ele é gerado a partir do momento que tu desenvolve o projeto, entrega o projeto e o cliente implementa o projeto, né? Aí Sim. sim a gente tem essa percepção. E quanto ao agendamento, cara, assim, é uma coisa que eu acho muito legal, sabe? Eu acho que até gera um gatilho de escassez, assim, do tipo, ó, meu, não tenho agora como Sim. te atender, sabe? Eu tenho só daqui a tantos meses. E aí, vamos ou não vamos, sabe? Uhum. Quer deixar uma reserva aqui para ti? Eu acho Uhum. isso do caralho, assim, sabe? De poder chegar nesse nível, assim, e falar. E muitas vezes isso acontece não porque um estúdio é melhor do que o outro, né? Mas é pela Uhum. capacidade mesmo de Sim, que é o entrega meu caso. que ele É. tem e tal. Então tá tudo certo, né? Mas é Uhum. muito legal, assim. É uma estratégia interessante, assim, comercialmente falando, né? A pessoa poder dizer que não tem como te atender agora, né? Isso gera até uma frustração no Sim. prospect e ao mesmo tempo um desejo, né? Porque, tipo, poxa, se o cara não tem como me atender, é porque ele realmente tem procura, e se ele tem procura, ele provavelmente ele é muito bom, né, no que ele faz. Uhum. Então, o fato de ter a possibilidade de agendar, do tipo, cara, quer reservar aqui um projeto comigo, eu só tenho a oportunidade para fazer isso daqui a tantos meses ou daqui a tantas semanas. É interessante isso para
para fortalecimento assim, né, da tua marca e do teu estúdio também. Sim. Pô, legal. Cara, e falando de projetos assim, né? Porque eu estava analisando ali no próprio design, o próprio posicionamento de vocês, né? Naquele formulário ali, pré-briefing, né? Uhum. Que vocês têm várias configurações de projeto, né? Mas eu sei também que vocês atendem mais coisas. É uma coisa também que eu já estou mirando, né? Sim. Que é mais serviços relacionados à marca. Uhum. Principalmente o name, que eu tenho visto que existe uma demanda para isso. Sim. Registro de marca. E uma coisa que particularmente eu gosto muito, que é a embalagem, né? Uhum. E todos esses, eles estão atrelados à identidade da marca, né? À identidade visual ali. Então, eles conversam muito bem e possivelmente você pode até fazer uma venda desses vários produtos para um só cliente, né? Pode ocorrer. Né? Dito isso, né? Como que seria, o Mois até trazendo, se você puder um exemplo de vocês aí, mas como eu poderia configurar assim como um projeto básico, né? E eu ir aumentando um nível de projeto assim, de marca, né? Uhum. Seria agregando serviços, né? Que, por exemplo, desses que eu acabei de citar, ou de outra maneira? Para aumentar o ticket. É isso? Para aumentar o ticket e aumentar as opções, por exemplo. O prospecto chega até mim e ele fala, tá, o que você faz? E seria interessante, né, você já apresentar uns 3 modelos. Falar, ó, você Uhum. tem esse pacote aqui, Sim. tem esse segundo pacote, tem esse terceiro pacote. E fora esses pacotes, tem outros serviços também. Por exemplo, um, um projeto de marca é muito bem um projeto solo, né, específico. Ou então cada um desses outros serviços, eles podem ser entendidos também como uma compra específica, né? Entendi. Entendi. Cara, assim, atualmente na Valkyria, não sei se tu já assistiu o módulo de proposta comercial. Cara, todo não. Todo Todo não, não. tá. É. Porque tem justamente uma parte em que a gente traz isso na íntegra, assim, né? Como que a gente Aham. faz aqui na Valkyria. E nas propostas da Valkyria, a gente tem 2 modelos. Ou o modelo com o escopo fechado, assim, fechado no sentido de, cara, o cliente pediu isso e eu vou dar o preço para isso, né? Uhum. E tem aqueles projetos que a gente percebe que existe a possibilidade da gente vender algo a mais. Uhum. Tu, por exemplo, tem a Bruna, que te auxilia com branding, né? Vamos Uhum. falar de estratégia de marca, a parte Sim, mais estratégica de marca. E tem a Thaís que te auxilia na parte de arquitetura. Mas sim. digamos que o cliente tenha te procurado exclusivamente para a identidade visual. Então, eu vejo que tu pode colocar esses upsells assim dentro da tua proposta, né? Então, Entendi. o pacote essencial é a identidade visual e aquilo que ele pediu ali de desdobramentos. E eu posso ir para um pacote mais profissional, que seria um trabalho de estratégia de marca ou branding, como queira chamar, junto Uhum. com aquele essencial que é a identidade visual. Então, eu coloco 3 pacotes assim, né, na proposta. Uhum. E aí eu posso colocar um pacote full lá, que é o pacotão completo, que tu vai trabalhar a arquitetura, sei lá, vai trabalhar a fachada do cliente também. Uhum. Então, teriam ali 3 opções de serviço, por mais que ele não tenha pedido isso. Mas, às Sim. vezes, tu fazer um diagnóstico bem feito, né, e trazer na prescrição essas possibilidades, mostra que tu pode auxiliar ele de uma maneira mais ampla. Né? Tu pode Uhum. dar mais para ele do que ele está realmente pedindo, assim, porque ele não visualizou aquilo, talvez, né? Ou porque ele realmente não tem condições de investir, não quer investir tanto, mas se ele vê aquele número, se ele vê aquelas possibilidades, ele pode te fazer uma proposta, vocês podem negociar, vocês podem ampliar esse escopo e ter um projeto maior. Então, Uhum. a gente faz assim, né? Às vezes o cliente não pede algumas coisas e a gente mostra para eles até para
ele fechar muitas vezes naquele pacote que a gente quer, sabe? Uhum. Então, essa estratégia, digamos assim, dos pacotes de investimento, tem o essencial, o Pro e o Full, ele nos dá essa possibilidade de mexer com o cliente no sentido de número, sabe? Dele ver ali aquelas possibilidades, não, mas esse aqui tá mais caro, esse aqui tá mais barato, mas se eu quero investir um pouco mais, poxa, eu tenho esse pacote aqui, agora se eu precisar investir um pouco menos, eu tenho esse outro aqui, então ele vira até um insumo assim para tu negociar, fechar no que tu quer e o cliente não buscar concorrência. Sim. Então, é mostrar que tu tem tudo em casa, sabe? Dentro Sim. dessa especialidade que tu tem, que tu pode servir ele da melhor maneira possível e ele não precisa ir buscar em outro estúdio, né? Ele encontra aquilo que ele precisa, aquilo que vai ser importante para o negócio dele no Harleno, entendeu? No Harleno Studio. Então é isso que a gente faz para os nossos clientes, né? É mostrar esses pacotes de investimento possível ou realmente botar discriminado lá com relação àquilo que ele pediu, né? Exatamente aquilo que ele pediu, que é a proposta com escopo fechado. Então isso depende muito de cliente para cliente. Se é um cliente maior, geralmente a gente vai nesses jobs com escopo fechado, assim, né? Discrimina o valor porque cliente grande normalmente orça com mais empresas. Então, se tu colocar ali 3 pacotes para um cliente grande, pode confundir a cabeça dele ou ele pode ficar confuso do tipo, cara, comparar você com outro estúdio e aí, mas aqui tem 3 pacotes, o que é isso, sabe? E aí ele não compara banana com banana, né? Ele está comparando maçã com banana, e aí não vai dar certo, isso pode prejudicar até na escolha como um possível parceiro, né? Se a gente estiver falando de uma empresa grande que às vezes faz esse processo de contratação via suprimentos, via compras, sabe? Setor de compras. Sim, então, e geralmente esses caras, eles chegam até você também querendo só um fragmento do que vocês oferecem. Por exemplo, eu preciso de uma estratégia aqui para o meu negócio. Empresa grande, tu diz? Qualquer tipo de empresa, mas eu acho que seria mais uma característica de empresa grande, né? Cara, até que não. Até que não. A empresa grande, geralmente, ela tem um setor estratégico, né? Ela tem um marketing interno, o marketing ou pesquisa e desenvolvimento internalizado. E aí ela precisa, muitas vezes, de alguém para desdobrar aquelas estratégias que estão sendo criadas pela direção, Entendi. que depois vai descendo, até chegar lá no marketing. E o marketing precisa dar vida àquilo, né? E aí o marketing busca parceiros de design para tornar aquilo real, né? Aquela demanda, aquela ideia que surgiu muitas vezes de um diretor ou de um presidente, materializar essa ideia, né? Então é assim que a gente vem trabalhando com grandes clientes. Agora, clientes menores, às vezes buscam só uma estratégia, né? Quero só me posicionar melhor, eu quero redesenhar minha marca sem mudar minha estratégia. Então isso acontece muito, geralmente, com pequena e média empresa, sabe? Que tá num momento assim de maturação em relação à cultura do design não tão estabelecido, sabe? E até para entender o próprio negócio, né? Exato. Então isso acontece. Às vezes a gente é contratado quase como um terapeuta, assim, né? De ver ali para onde a empresa quer ir, quais são as oportunidades que estão na mesa e no mercado dela, como que ela vai se posicionar da melhor maneira para atingir a tribo dela, né? A quem ela quer criar valor. Então isso é um trabalho que a gente faz a nível estratégico, né? E é bom quando a gente consegue unir essa estratégia com um trabalho posterior, assim, né? Que não fique só na estratégia, porque às vezes a estratégia não aparece tanto, sabe? A estratégia de marca ela não aparece tanto porque ela precisa da estratégia de comunicação para aparecer. Sim. Então aí a gente não faz estratégia de comunicação, então fica só no trabalho mesmo de diretrizes, assim, né? De falar de posicionamento, de falar de plataforma, de falar de ideal de marca. Então são coisas que normalmente não aparecem, né, o trabalho da Valkyria quando a gente trabalha só com estratégia, assim, para alguma empresa.
Então, é por isso que a gente gosta de unir. Aí, às vezes, a gente faz isso, né? Coloca lá no pacote essencial, que foi o que o cara pediu, só a estratégia, mas aí a gente provoca ele, olha, quem sabe já redesenha a tua marca, né? Porque a gente vai fazer um trabalho estratégico, vai mudar algumas configurações, vai mexer, vai fazer com que tu evolua, e aí tu não traduz isso na identidade visual depois. Não é? Parece meio ruim, né? Parece meio antiquado, assim, né? Não fazer esse passo. Então a gente traz essa provocação também nas propostas. E minuciosamente dentro da estratégia, ô Moisés, vocês fazem também o mapeamento do cliente desse prospecto para dar mais clareza para ele, para o que ele precisa fazer, até na comunicação do projeto? Tu diz num projeto fechado já, um cliente, no caso, né? Sim, que contratou a estratégia. Tá. Isso. Cara, sim, a gente dá uma pincelada, né? Porque um trabalho de estratégia de marca e depois de identidade visual, ele guia a comunicação, de certa forma, né? Claro que a gente não vai fazer campanha de propaganda, né? Não vai fazer essa parte específica, não vai desdobrar em peça, não vai fazer nada disso. Mas pensa numa jornada, né? A gente dá muito insumo, né? Se a gente for pensar no trabalho de estratégia de marca mesmo, a gente cria muitas vezes o ideal de marca, cria o insight da marca, cria razões para acreditar, cria benefício emocional, benefício funcional. Então, tudo isso vira insumo para a comunicação depois, sabe? Então, claro que não do mesmo jeito que a gente está dizendo ali as coisas, mas tu pega, bota na mão no redator isso, o cara faz chover. Sim. Literalmente, ele cria uma nova roupagem para isso, de comunicação, de propaganda, e aí é um trabalho que sai muito redondo para a rua, né? Porque veio de uma estratégia de marca. Veio de uma estratégia de marca que começou com o entendimento de uma estratégia de negócio. Então a gente precisa olhar para o que a empresa faz, para depois entender o que a empresa é, e aí sim alguém vai falar pela empresa, né? Alguém vai criar o que a empresa fala. Pode ser a própria empresa ou pode ser uma agência de propaganda que vai pegar um trabalho que a gente criar e desdobrar isso em comunicação propriamente dito, né? É isso aí. É isso. Legal pra caramba. Mais uma pergunta aí, Raleno, pra gente E como é que tá nosso tempo aí? Cara, tem espaço para mais uma. Tem espaço para mais uma? Então vamos lá. Então vamos pra finaleira. Queria saber, cara, que a Valkyria é a minha maior inspiração aí. Eu me espelho muito em vocês para traduzir o tipo de profissional que eu quero ser, né? É um nicho que eu me encontrei muito, é uma profissão que eu estou muito feliz, eu não sei nem mensurar essa felicidade, porque eu sinto que eu consigo servir muito, sabe? E essa sensação de utilidade, até esse valor que você gera, não para o cliente do nosso cliente, mas primeiramente ali para o nosso cliente, para esse tratamento que eu consigo dar para ele, né? Porque muitas vezes, cara, o prospecto chega até a gente ali e ele está com várias dúvidas e você consegue suprir, acalmá-lo, né? Dar uma direcionada. Então isso, cara, é muito bom. Eu sou um cara muito feliz fazendo o que eu faço e devo muito a vocês também, tá? É isso, que legal, cara. E eu queria saber também, cara, só para finalizar, que já é uma coisa que eu não tenho experiência, mas eu quero mirar para isso também, que eu vejo a importância disso, que é a preparação do projeto de vocês para as premiações, né? Porque, cara, sobretudo para quem está começando, ter essa validação do mercado, né? Para até saber se posicionar melhor, né? Pô, será que estou fazendo a coisa certa? Como é que, né? Quem vai poder falar isso para mim? Nada melhor que as premiações da vida aí, né? Com certeza, cara. Então, essa preparação que vocês fazem, vocês seguem mais ou menos a mesma linha que um portfólio de umas redes sociais ou de um Behance, assim? Ou tem uma coisa específica para cada prêmio? Cara, depende muito, assim, né? Depende muito dos concursos, né? Que a gente decide entrar. Mas, geralmente, a gente faz ali o trabalho para o BDA, né? Que é o Brasil Design Award. E aí, os cases que a gente entende que tem mais potencial, que são mais relevantes,
que tem chance de ganhar um IF da vida, né, ou um LED, que é o Latin American, aquele, a gente simplesmente submete, né? A gente avalia o que precisa, né? Entende o regulamento e faz uma ou outra imagem a mais, sabe? Mas o BDA ali, o trabalho que a gente realiza para inscrever os projetos no BDA, é muito consistente, assim, é muito sólido. E ele vira insumo para botar no site depois, ele vira insumo para fazer o case no Behance, ele vira insumo para colocar numa postagem no Instagram depois, para a galera ver. Então começa assim, a gente pensa no concurso, vamos pensar nas imagens para o concurso. Criou-se as imagens para o concurso, depois essas imagens geralmente são utilizadas ali na hora de fazer o case para o Behance, de colocar no próprio Instagram ou no site da empresa, né? Então, é um movimento que a gente faz de cara, vamos lá, vamos pensar que case converte. A gente já provou isso muitas vezes aqui, né? Case converte e agora a gente está cada vez mais convencido que concurso de design também converte, né? Porque foi dessa maneira que o Nubank bateu na nossa porta. Foi olhando a gente num concurso de design, né, como um dos vencedores de um concurso que eles bateram na nossa porta. Então, quando é que eu ia imaginar que em 8 anos de empresa, uma das maiores marcas do mercado financeiro do país ia bater aqui, sabe? Ia mandar uma mensagem no nosso site. Porra, que legal. Não poderia imaginar, né, que isso ia acontecer e o melhor de tudo é que fechou, né? Então, agora eu posso dizer, o Nubank é nosso cliente. Então, por quê? Porque ele nos encontrou em algum lugar, né? Ele nos encontrou lá entre os vencedores do Brasil Design Award. E esse movimento, cara, é um movimento que, assim, dá um trabalho, sabe? Escrever todos os textos, fazer as imagens. É um trabalho que praticamente para o estúdio inteiro, assim, às vezes uma semana, assim, sabe? Nossa. E a gente, às vezes, tá sujeito a não ser muito organizado, né? E aí fica tudo acumulando, assim, para a última semana, né? Mas por quê? Porque, cara, não é porque a gente tá parado sem fazer nada, né? Porque a gente tá trabalhando nos projetos dos clientes, mas entende também que isso é muito importante para a empresa, né? Para a nossa empresa como um todo. Então, eu diria, cara, que inscreve, sabe? Inscreve porque pode até não ganhar, mas tu vai ganhar um case pronto, porque tu vai te obrigar a fazer um case. E aí tu comentou, né, que tu tá com um projeto no teu portfólio lá desde o início, porque tu não conseguiu parar para fazer até agora. Sim. Então, tu vai parar porque tu vai te obrigar, tu vai te inscrever no concurso e aí tu vai ter mais portfólio. E isso vai te trazer mais cliente, sabe? Sem contar que vai te trazer a chancela do mercado também se tu ganhar um prêmio, né? Só de participar, tu já tá ganhando, sabe? Porque tu te obriga a fazer um case, a escrever o texto, né, defendendo o projeto. E esse mesmo texto que tu defende o projeto é o texto que tu vai usar na tua legenda lá no Instagram, quando tu for postar. Tu vai pegar uns fragmentos dessa legenda e vai jogar ali. Então, é o mesmo texto que tu vai colocar na tua apresentação comercial. É o mesmo texto que vai colocar nos cases da tua proposta comercial. Então, é uma coisa que... É material, né? É material para ti, cara. É material para ti e ainda corre o risco de ganhar um prêmio. Corre o risco de ganhar um prêmio e novos clientes. Então, cara, sim, tem investimento? Tem. Comprando antecipado fica baratinho. Se tu for sócio da Associação Brasileira lá dos estúdios das empresas de design, melhor dizendo, fica mais barato ainda. Então, eu diria que assim, não tem por que não inscrever, sabe? Não tem por que não inscrever, porque só traz benefício, né? O principal é ter um case pronto, né? Eu diria que ganhar o prêmio em si é a cereja do bolo, sabe? Mas tu ter um case pronto para divulgar, ter material de comunicação para compartilhar com prospects, nas pessoas que te seguem também, isso é muito bom, é muito bom. Então a gente passou a valorizar mais, sabe? Depois desses resultados aí que a gente teve e de uma empresa como o Nubank batendo na nossa porta por conta disso. Então a gente passou a valorizar mais os concursos e agora a gente colocou 11 projetos no Brasil Design Awards. 11. Então, assim, às vezes é o mesmo case que a gente inscreve em 2 categorias, né? A gente criou nome e identidade visual. Beleza, então bota em name e bota em identidade visual. A gente criou estratégia e colocou outra coisa. Beleza, bota junto, sabe? Então, isso é muito, muito importante para
consolidar, assim, né? O teu posicionamento, né? Também. Mas é isso, Pô, mano. É isso. muito obrigado aí pela, pô, Desejo essa mentoria. que tu possa seguir aí nesse bom desempenho, que Se tu Deus quiser, tamo junto. te encontre cada vez mais aí no design, porque é uma área realmente apaixonante, né, cara? Cara, E é como se fosse um chamado à vocação, né? é, Várias vezes eu quis fazer outras coisas e vi um design, o design vinha assim, dava um tapão na minha cabeça. Olha pra sim, mim, rapaz, é isso né? aí, cara. E finalmente tô aqui, tô feliz e as coisas estão acontecendo, tô sendo útil e isso é o que importa. Coisa boa, cara. Coisa boa. A gente tem uma missão muito importante aí, né? De Sim, continuar fazendo com que mais pessoas saibam o que a gente faz, porque o que a gente faz dá resultado, né? O sim. que a gente faz é resultado para as empresas. Então, bora lá e seguimos juntos aí nessa busca de evolução e prosperidade no design. Simbora. Um grande abraço, Moisés. Um abraço para todos aí da Valkyrie. Pode deixar Muito que eu mando. obrigado por todo o carinho de vocês aí comigo, todas as vezes que eu procurei vocês. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo aí. Legal, cara. Maravilha, Leno. Tudo de bom para ti e a gente se fala aí nas próximas do Pode Design Invisível. deixar. Um Tamo abração. junto. Tchau, um Valeu. abraço. Tchau.